Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na tua presença pela tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da tua igreja nesse lugar que se reúne para te adorar, para te encontrar e para aprender a tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela tua palavra e em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho:
convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo o que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus? Vamos juntos para a palavra de Deus? Eu quero compartilhar uma palavra que eu acredito ser uma palavra profética sobre nós nesta noite. Eu acredito que este dia, 23 de junho de 2024, é um dia de derramar profético do Senhor sobre nós, sobre a Nova Estação Church. Ao receber o convite exatamente para este dia, para essa celebração, eu senti muito temor do Senhor. O temor do Senhor é porque quando nós lemos a Bíblia diariamente, quando você acorda e a primeira coisa que você faz é se derramar em Salmos, Provérbios, João, Mateus, Apocalipse, seja lá qual livro você está meditando hoje, diariamente você tem a palavra de Deus para você. E diariamente você tem uma palavra para compartilhar com o próximo. É por isso que se você se alimenta da presença de Deus, você não tem dificuldade quando o seu chefe fala para você, no meio do expediente, lá no seu trabalho, e em você fazer uma oração, você não tem dificuldade em compartilhar a palavra de Deus e também fazer a oração. Todas as vezes que nós nos debruçamos no Senhor, Ele nos alimenta, a gente tem algo para compartilhar com o próximo. Mas o que eu queria nessa noite, neste dia aqui na Nova Estação Church, não é que eu simplesmente compartilhasse aquilo que viesse do meu coração, naquilo que eu tenho estudado na palavra de Deus, aquilo que eu tenho ouvido do Espírito Santo diariamente. Eu queria, na verdade, que o Espírito Santo derramasse sobre nós aquilo que Ele tem sobre a Nova Estação Church. Não aquilo que eu tenho para compartilhar com a Nova Estação Church. Você entende a diferença disso? Você entende que esta igreja não é uma igreja que originou no coração de um homem. Na verdade, o coração de homem foi aquele que, como o ventre de Maria, recebeu aquilo que foi concebido pelo Espírito Santo. A origem de tudo é o Espírito Santo de Deus. Ele originou a igreja, Ele gerou a igreja, Ele capacita vocês durante todos esses anos, e é Ele quem tem a palavra do céu sobre vocês para um tempo como este.
Então a pergunta não deve ser o que é que eu irei pregar na Nova Estação Church. A pergunta que deve ser feita é: Senhor, o que é que tu queres falar à Nova Estação Church? E eu quero apenas ser o mensageiro que entrega a mensagem. Pergunta extremamente perigosa, oração perigosa. Por quê? Porque ao perguntar para o Espírito Santo sobre isso, eu fiquei de madrugada toda acordado, dormindo, acordando, sendo despertado pelo Espírito Santo com palavras e mais palavras para derramar sobre vocês. Eu sinto um grande privilégio do Senhor de poder compartilhar isso com vocês hoje. Uma palavra profética, porque profecia significa declaração em terra daquilo que vem do céu, do coração de Deus Pai. Declaração junto aos homens, aquilo que Deus fala à humanidade. Toda profecia tem como propósito principal 3 elementos. Ou é uma profecia para que gere conhecimento, ciência, olhos abertos ao que está acontecendo agora, ou então a palavra profética leva a um arrependimento. É por isso que nós vemos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, principalmente por meio de João Batista, o profeta: arrependei-vos, porque o fim está próximo, arrependei-vos, esta é a hora de arrependimento. Um terceiro elemento de uma palavra profética é uma direção com relação a futuro. É exatamente uma clareza, uma direção com relação àquilo que Deus tem para o nosso futuro. Eu creio que Deus tem uma palavra profética sobre a Nova Estação Church, porque tem tudo a ver com esses 3 elementos. Tanto conhecimento de o que é que estamos enfrentando, vivendo aqui e agora, quanto arrependimento, mas também com relação a uma direção, orientação para o futuro. Para isso nós vamos meditar num livro chamado Isaías, que foi escrito por um homem chamado Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 6, iniciando no versículo 1. Só para que a gente entenda, Isaías, ele é conhecido entre os teólogos como profeta maior. Profetas maiores são aqueles profetas que ouviram da parte de Deus, derramaram sobre o povo, sobre os reis, sobre os sacerdotes, em livros maiores. Profetas menores, por exemplo, Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias é um profeta menor, porque o livro escrito, as palavras ditas são de menor extensão. Isaías, ele é considerado o profeta maior messiânico. Por que o profeta messiânico? Porque é ele quem mais declara acerca da vinda do Messias. 8 séculos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, o profeta Isaías ouve da parte do Senhor que o renovo está chegando, que o Messias está chegando. É o profeta que diz que o seu nome será Emanuel, o seu nome é Príncipe da Paz, o seu nome é Rei dos Reis. É o profeta Isaías quem fala acerca da vinda de Jesus Cristo. Isaías não é um homem qualquer, porque logo no seu nascimento ele já nasce com o nome Isaías, filho de Amós. Não sabemos nada sobre Amós, 0. Não sabemos nada sobre os irmãos de Isaías, mas nós sabemos quem é Isaías. E o seu nome carrega em si o propósito da sua vida. O nome Isaías significa Yahvé salva, Deus salva, o Senhor salva. Ele chega ao mundo para falar, aquele quem mais vai declarar profecias acerca da vida do Messias, que Deus salva. É exatamente a mensagem que o Salvador do mundo está prestes a chegar. É este homem que fala conosco. Isaías, ele começa o seu livro dizendo, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo: quem escreve sou eu, Isaías, filho de Amós. Se você ler depois na sua casa, entre os capítulos 1 e capítulo 5, você vai ver que ele tem uma palavra dura para o povo. Isaías, ele enxerga, ele vê
ele ouve do Senhor, ele sente o coração de Deus Pai, e ele vê a incredulidade no meio do povo, ele vê a bagunça no meio do povo, ele vê que o povo está sujo em pecados e iniquidades, e ele declara a voz de Deus sobre o povo, até que ele chega no capítulo 6. E o capítulo 6, eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim, logo no começo do capítulo 6, o chamado de Isaías. Porque esses primeiros versículos que nós vamos ler juntos, eles retratam o chamado dele. Por que Isaías foi chamado? Para quê? Para qual propósito? Uau, que dia maravilhoso que você é chamado pelo Senhor. Você imagina um encontro seu com Deus Pai e Ele te chama e Ele fala para você qual é o propósito da sua vida. Dizem que 2 dias muito felizes na vida de um homem é o primeiro dia que ele nasce e o segundo dia que ele descobre por que é que ele nasceu, qual é o propósito da sua vida. E eu sinto que essa é uma palavra profética para a Nova Estação Church, porque Nova Estação Church celebra hoje 6 anos de vida. Concluindo 6 anos de vida. Nós estamos lendo aqui o chamado do profeta Isaías, no capítulo 6. E eu acredito que Deus tem para derramar sobre nós hoje qual é o chamado da Nova Estação Church. Por que vocês foram chamados? Fala sério. Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da sua vida? Tudo bem, nós nos encontramos aos domingos, ao longo da semana em casas, nós oramos um para com os outros, mas qual é o propósito da sua vida? Você trabalha em algo, você tem a sua família, você tem, na verdade, o seu trabalho, você tem os seus amigos, qual é o chamado da sua vida? Eu creio que Deus tem essas respostas para derramar sobre nós hoje. Será que a gente pode fazer algo? Eu só sinto de fazer isso muito claramente. Será que a gente pode fechar os nossos olhos e entregar nossas mentes, nossos corações a ouvir a palavra profética que Deus tem para nós? Se você sente, por algum motivo, distrações na sua mente, eu quero te encorajar, enquanto você está aí agora orando, será que você pode colocar a mão sobre a sua cabeça? Feche seu olho onde você está, por favor. Coloca a mão sobre a sua cabeça e declara assim: eu entrego a minha mente cativa ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Espírito Santo, ajuda-me, eu quero compreender. Eu não quero ser como aqueles que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm coração, mas não sente. Pelo contrário, eu profetizo sobre mim agora. Fala assim, eu profetizo sobre a mim mesmo. Eu tenho ouvidos e ouço. Eu tenho coração e sinto. Eu tenho olhos e vejo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nossas mentes estão cativas e prostradas a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja
isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa história, o chamado de Isaías, começa com esta frase: no ano em que morreu o rei Uzias. Uau! Que jeito de começar uma história de um homem que é o profeta messiânico. Uma coisa é você começar num dos livros da Bíblia, no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Uma coisa é você começar uma história, a sua história, talvez na Bíblia, no primeiro ano do rei Ciro. É uma história que começa no início de um nascimento. Mas a história do chamado do profeta Isaías começa exatamente num tempo de morte, no ano em que morre o rei Uzias. Quem é Uzias, este rei? Uzias, ele é considerado neste momento como o rei com mais tempo, mais longo, reinando sobre o povo de Israel. Crônicas vai dizer para nós que o rei Uzias, ele era um rei amado pelo povo, um rei bom, um rei temente a Deus, que fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Imagina você ter essa descrição, o povo todo olha para ele e fala assim: uau, temos um bom rei. Temos um rei que ama a Deus, que investe na casa de Deus, que entrega sacrifícios de louvor a Deus, um rei que ama os sacerdotes, ama a adoração, investe na adoração, um rei que ele é justo diante de nós, ele investe na nossa infraestrutura, ele quer que nossas ruas sejam bonitas, ele quer que as pessoas tenham um lugar onde morar, ele quer que as pessoas tenham um lugar onde eles podem comer, ter um bom trabalho, uma boa infraestrutura. É um bom rei. De repente, o início, o chamado deste profeta Isaías começa exatamente num momento trágico, num momento de dor, num momento que o líder que nós tanto amamos, ele morreu. No momento em que não precisa ser profeta para abrir o olho e ver problemas. Ele começa o seu chamado exatamente vendo que há pobreza lá nas ruas, vendo que há nudez, vendo que existe o luto no coração dos homens, vendo que existe tristeza. Ele começa exatamente como nós começamos, como Nova Estação Church começa. Exatamente 2018, com sonhos, com projetos, com planos, mas 2019 vivendo um luto. A irmã, a pastora Vanderly, falece e nós vivemos esse luto, a tristeza. Nós vivemos durante esse tempo todo vendo pessoas chegando, mas pessoas também indo embora, vendo as dificuldades. De repente a pandemia chega, aquilo que está expandindo, estamos no cinema, Vic Center, nós vamos mais e de repente agora tem um lugar nosso, nós investimos e de repente vem a pandemia. E quando vem a pandemia, tudo para, tudo pausa. Em meio ao luto, em meio às dificuldades, nasce o chamado do profeta Isaías. E em meio ao luto, em meio às dificuldades, nasce Nova Estação Church. É a mesma realidade. Mas tem algo que eu não falei para você acerca do rei Uzias, que é extremamente importante para nós. O rei Uzias, ele era exatamente este homem que eu descrevi para vocês. Um homem bondoso, um homem temente a Deus. Mas com o passar do tempo, a sua fama cresceu, e quando a sua fama cresce, ele começa a olhar para si mesmo, pensando: eu não preciso mais dedicar o meu coração prostrado diante do Senhor, eu já tenho a palavra de Deus, eu já tenho o favor dos homens,
Eu não preciso mais ouvir os sacerdotes, eu posso realizar, porque eu sou um homem sábio, tudo que eu faço é muito bom. E de repente, aquele homem que era revestido de humildade, revestido de bondade, ele se reveste de orgulho e fala: eu não preciso mais de ninguém. O que acontece, e Crônicas vai falar para nós, é que este rei Uzias, um dia ele entra no santuário, na casa de Deus, e ele quer oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas aquele sacrifício poderia ser oferecido apenas pelos sacerdotes. Ele é o rei, ele não é sacerdote, ele é um rei, ele não é sacerdote. E de repente ele entra, ele começa a querer oferecer aquele sacrifício para Deus. Ele quer desobedecer a lei de Deus, a lei mosaica que Deus entregou ao seu povo por meio de Moisés. Ele quer desobedecer isso por quê? Porque ele está cheio de orgulho. Porque agora as coisas cresceram. Porque agora aquela igreja que começou lá atrás, décadas atrás, agora é uma igreja grande, com várias filiais, com vários lugares diferentes. Então, aquele líder que começou humilde, aquele líder que começou realmente prostrado diante de Deus, aquele agora cheio de orgulho, que entra em câmaras políticas para decidir decisões políticas, entrar em poder de influência. Ele somente quer tratar agora assuntos com grandes nomes, grandes pastores, grandes pessoas que vão trazer mais e mais pessoas. Ele começa agora a pensar que essas ovelhas que têm agora poucos recursos, eu não vou dar atenção a elas, mas os milionários, os magnatas, é esses que eu vou olhar mais. Ele começa a fazer exatamente isso, cheio de orgulho. Quando 80 sacerdotes entram no santuário e veem que ele está infringindo a lei mosaica declarada pelo Senhor aos homens, eles corajosamente interrompem e falam: ei, para, você não pode fazer isso. É necessário muita audácia, muita coragem e muito temor do Senhor para esses 80 homens enfrentarem um rei. O rei olha para eles e fala: a sua palavra não basta para mim. Eu sou o rei, faço o que eu quiser. De repente, ele quer continuar o seu sacrifício no santuário. O que acontece? Instantaneamente, ele é acometido por lepra na sua testa. A sua testa fica branca. Eu não sei se você sabe, mas pela lei judaica, quando alguém tem lepra, essa pessoa, ela precisa se separar do povo. Por quê? Porque lepra é contagiosa, ela precisa se separar do povo. Lepra é sentido de vergonha, se separa do povo. Exatamente por isso que enquanto Miriam e Arão estavam murmurando contra Moisés, Deus acomete Miriam com lepra e Miriam é separada do povo. Por quê? Porque a desonra, o orgulho, o pecado, a iniquidade também é contagiosa. E é isso que acontece com o rei Uzias. Tomado de vergonha, ele se separa e ele vai distante. E agora o seu filho Jotão precisa assumir o palácio, o reinado, porque o seu pai não tem mais condições de reinar, porque ele está cheio de lepra. Ele está agora alguém que não pode mais estar próximo do povo. E o rei Uzias morre exatamente assim, distante, acometido por lepra. Posso falar algo para vocês? A pior coisa que tem é você ter lepra. Não pelo fato de você ficar distante dos homens. A distância, na verdade, que Deus colocou como lei para Miriam, distante do acampamento, é para que aquela lepra fosse curada no Senhor e não em homens. Mas o problema maior não é esse. O problema maior da lepra é que lepra tira a sensibilidade da pele. O Rei da Glória entra no ambiente. O Espírito Santo faz maravilhas. E você não sente mais nada. O Espírito Santo está movendo, está tocando. E nós não sentimos mais nada. Alguém fala para você: eu tenho algo para te contar. A minha irmã, ela estava acometida com câncer, nós oramos na igreja, ela de repente voltou, ela foi para o médico, fez um exame e ela foi curada, glória a Deus. E a pessoa olha para você e fala assim: que legal. Eu estava sem emprego, eu estava na verdade com dificuldades de sustentar minha família, mas Deus abriu uma porta, Ele é o Deus provedor, Jeová Jirê, ontem fez e ainda hoje Ele faz. E a pessoa olha para você e fala assim: que bom.
O Espírito Santo está movendo e nós não levantamos mais nossas mãos para estarmos rendidos diante dele. E nós falamos assim, mais uma música. Nós cantamos essa última canção, linda, tão antiga. E quando você está com o coração sentindo a presença de Deus Pai, na canção antiga você levanta suas mãos e fala, uau, que maravilhoso. Quando nós estamos cheios de lepra, pensamos, essa canção já deu, ela não é nova. O que acontece é que Deus falou para mim, por isso que o título da mensagem de hoje é este: lepra, visão e voz. É que o início de tudo é um lugar de lepra. O início do chamado do profeta Isaías é no momento em que há morte por causa da lepra. Vocês nasceram assim. Eu não sei se você está desde 2018, mas em 2018, Deus levantou a vida de um homem, pastor milanês, a sua esposa, pastora Vanderly, abrindo os olhos e vendo, eu enxergo lepra aqui, eu enxergo lepra ali, eu enxergo a lepra acolá, eu vejo que homens que começaram bem lá atrás, décadas atrás, de repente perderam a paixão da presença de Deus, tudo virou apenas um business, um negócio, virou apenas interesses. A nova estação Church começa em 2018, num momento em que basta nós abrirmos os olhos para ver, o mundo está com lepra. Políticos com lepra, políticos que veem a realidade do povo, a tristeza, a pobreza, a falta de justiça e colocam dinheiro em seus bolsos, desviando verba pública, e ao invés de tocar no inocente, ao invés de transformar a vida do injustiçado, estão enriquecendo em seus palácios, mas não apenas políticos, líderes religiosos, homens que eram para ser porta-vozes da palavra de Deus neste tempo, tomados de lepra, não sentem mais nada. O que faz com que um homem que começa bem, de repente passa um tempo, é aquele líder religioso que desvia dinheiro, dízimos e ofertas da congregação para colocar em seu próprio bolso, para viver em carros luxuosos, casas luxuosas, viagens luxuosas. O que faz é a falta de temor do Senhor, é a lepra. O que faz com que líderes religiosos que começaram tão cheios do Espírito Santo, para agora serem homens que manipulam as pessoas, que abusam, narcisistas, que querem que toda honra, toda glória não seja dada a Deus, mas a si mesmos, é lepra. O que faz com que esses homens querem agora entrar em partidos políticos. Eu quero mais relacionamento com a direita ou com a esquerda, para que eu tenha mais fama, poder, fama, dinheiro, interesse por tudo isso. Lepra. O orgulho precede a queda. Tudo começou com orgulho. Gerou lepra. O chamado do profeta Isaías começa exatamente assim. No ano em que a lepra foi tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda. Nós estamos vivendo este tempo porque eu não vejo um tempo como outro, como este. Você sente uma paralisia espiritual, uma dormência espiritual. As pessoas, elas não sentem mais o Espírito Santo. E tudo começou nesse ambiente. No ano em que morreu o rei Uzias. Este é o melhor momento para nascer aquilo que vem do coração de Deus. Sabe por quê? Não está certo. Não está certo. Pastores traírem, viverem adultério, quererem se autodisciplinar,
e falar para a igreja que tudo bem, continuar com uma vida assim. Não está certo pastores, líderes religiosos desviarem recursos sem apresentar claramente para a igreja o que está acontecendo e enriquecendo as suas vidas. Isso não está certo. Você lê Samuel, você vê Samuel confrontando aqueles sacerdotes, o profeta Elias e seus filhos, e dizendo: isto está errado. Apenas um garoto se levantando para dizer: não está certo. Deixa eu falar algo para vocês, e eu creio que isso é extremamente profético para Nova Estação Church. Lepra é contagiosa. Não façam alianças. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando para a liderança da igreja, mas eu também estou falando para você, para a sua família. Eu estou falando para você, homem de família. Eu estou falando para você, esposa. Eu estou falando para você, filhos. Eu estou dizendo: não façam alianças com lepra, porque lepra é contagiosa. Também não sejam aqueles que fofocam sobre lepra, que querem agir como justo juiz. O justo juiz só tem um nome, o nome dele é Jesus. Quem somos nós, eu e você, nós somos aqueles que nos submetemos a Deus Pai e dizemos para Ele: seja feita a tua vontade. O que eu profetizo aqui em terra é o seguinte, é que esses homens e mulheres cheios de lepra, eu profetizo a misericórdia de Deus sobre eles, a graça de Deus sobre eles, a transformação da vida deles, em nome de Jesus, que haja arrependimento, batismo de arrependimento sobre eles. Eu e você precisamos aprender a voltar nossas orações para o Senhor, não a fofoca, não a maledicência, para o Senhor, dizendo: Deus, em nome de Jesus, ataca o coração deles com tamanho amor, que haja constrangimento, que haja arrependimento e transformação de vidas. Eu tive líder na minha vida cheio de lepra. Eu sei o que é estar debaixo de uma liderança abusiva. Eu sei o que é estar debaixo de uma liderança que administra erradamente os recursos da casa de Deus. E a minha palavra é: Deus, em nome de Jesus, que eles se encontrem contigo em arrependimento na terra. Há duas possibilidades de encontrarmos com Deus. Em arrependimento em terra: Deus, eu me arrependo. Toda vez que nós nos arrependemos diante de Deus, nós recebemos a sua misericórdia e a sua graça. Se não nos arrependemos em terra, nós deparamos com a justiça de Deus no céu. Nós iremos encontrar a Deus. Ouça o que eu estou falando para você. Homens e mulheres com lepra encontrarão a Deus, ou em terra, com arrependimento, e onde há arrependimento, há transformação. Para o homem é impossível, mas quando Deus toca, a lepra vai embora. Miriam foi transformada. Para o homem é impossível, mas quando Deus toca, a doença, a dormência, tudo isso vai embora. Ou nós nos encontraremos com Deus no céu, na justiça de Deus. E naquele momento, não adianta eu e você falarmos: em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu estava lá na igreja, em teu nome eu edifiquei essa grande instituição e tudo ficou muito grande. Mas Deus vai falar para nós: aparta-te de mim, porque eu não conheço vocês. O que é que você vai ouvir quando chegar no céu? O que é que nós iremos ouvir? O que é que eu vou ouvir? Ou será servo bom e fiel, ou será servo mau e negligente. O chamado do profeta Isaías começa exatamente assim. O chamado de Nova Estação Church começa exatamente identificando lepra. Mas é interessante que no primeiro versículo nós detectamos o problema. Mas graças a Deus pela solução. No primeiro versículo, não é que foram 10 versículos com problemas e de repente vem a solução. Foi meio versículo, foram poucas palavras. No ano da morte do rei Uzias, vírgula, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vejo, eu sei que há lepra, eu sinto a dormência, eu sei dos problemas, mas eu vejo o Senhor. Num tempo de lepra, é também um tempo de visão. Visão é aquilo que faz com que eu e você não perecemos.
Sem visão o povo morre, mas com visão nós podemos andar e não se cansar, correr e não fadigar, voar alto como águia, porque os que confiam no Senhor, aqueles que veem o Senhor, que têm confiança, visão em Deus, eles voam alto como águias. E o profeta Isaías, como vocês, enxerga a visão. Eu vi o Senhor assentado. Eu imagino, e essa noite eu estava orando e acordando, e orando, e acordando, e orando, e acordando, e eu tive algumas visões proféticas. Eu nunca vi a irmã Vanderlei. Eu não conheço ela, eu já ouvi sobre ela por meio da sua boca. Mas eu vi a sua mãe ajoelhada com seu pai orando. E eu vi Deus derramando uma visão sobre ela, e ela adorando. Não conheço ela, eu não a conheci. Mas eu vi ela cheia de amor por este tempo. Eu vi ela olhando, dizendo: ei, não é necessário ser nenhum profeta para ver os problemas deste mundo, mas quando nós temos a solução que vem do alto, os nossos olhos voltam a brilhar, o nosso coração volta a bater forte, o nosso espírito ele volta a sonhar cada vez mais, a nossa alma jubila, se alegra no Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor estava revelado a profeta Isaías, e o Senhor se revelou a Nova Estação Church. É uma igreja de nova estação, é uma nova estação. O inverno se foi, é chegada a primavera, é chegado o verão, é chegado o tempo de colheita, é chegado o tempo de olhar. Eleva os meus olhos para o monte, o socorro meu não vem dos homens da terra, mas eleva os meus olhos para o monte, eu sei que dele vem o meu socorro. O profeta Isaías, ele viu o Senhor. Como vocês viram a Deus? Como vocês se enxergaram? Vocês viram o Senhor? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas das vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 os pés, com 2 voavam, clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Nesta passagem, nós temos aqui o primeiro fundamento teológico essencial para nós. Alguém aqui faz crochê? Alguém aqui faz crochê? Você faz crochê. Quando você pega uma peça de crochê que você fez, investiu horas e horas e horas, e ficou lindo, maravilhoso, mas você que fez a peça, você sabe que existe algum ponto que você sabe que se você puxar o fio, você desmancha tudo. É isso mesmo? Porque eu nunca fiz crochê. Eu acredito que essa passagem que nós estamos lendo é exatamente este ponto, este fio que nós puxamos e nós entendemos a palavra de Deus inteira nesses versículos. Em 10 versículos. O primeiro fundamento teológico que precisamos entender, da palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, é a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Essa passagem, ela é poética, ela é maravilhosa. Mas o centro de tudo não era o profeta Isaías. Ele não estava lá, no centro. Quem estava sentado num alto e sublime trono não era o profeta Isaías. Não era o rei Uzias ressuscitado. Não. Estava morto. Não era o rei Jotão, o filho do rei Uzias que tinha assumido o trono. Também não era.
não éramos nós. Você está enxergando, você está lendo a passagem, você encontra o seu nome. Eu vi a mim mesmo assentado. Foi isso que você leu? Eu vi o Senhor assentado. O centro do universo é a glória de Deus. O centro do mundo é a glória de Deus. Planetas orbitam na glória de Deus. As galáxias são formadas e todas elas estão orbitando em meio à glória de Deus. Estrelas louvam a glória de Deus. A lua, ela reflete o sol declarando a glória de Deus sobre nós, sobre a terra. Serafins com 6 asas, exatamente esses seres descritos lá em Apocalipse capítulo 4, seres viventes com 6 asas, esses serafins, eles estão adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Ouve o que eu tenho para falar para você. No ano da morte do rei Uzias, quem reina não é a lepra de Uzias, não é a morte de Uzias, mas é a glória de Deus. No ano em que homens, líderes religiosos estão caindo, quem reina não são eles com suas instituições, mas é a glória de Deus. Ainda hoje os ventos e os mares obedecem à voz deste Deus que é glorioso, poderoso, grandioso. Hoje a glória de Deus está no centro do universo. Não é Donald Trump, não é Biden, não é Bolsonaro, não é Lula, não é nenhum destes. É a glória de Deus que governa tudo e todos. A glória de Deus rege o universo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o centro é a glória de Deus. Tudo muda quando eu entendo isso. O meu egoísmo muda. A minha entrega muda. Eu não vou mais na igreja porque eu preciso receber algo da igreja. Eu vou lá porque eu vou adorar a glória de Deus. Eu não preciso mais ter um conselho com essa pessoa ou com a outra pessoa, porque ela precisa trazer uma palavra para mim. Não, eu adoro a glória de Deus, e se Deus quiser usar o meu irmão, o meu outro irmão, para me abençoar, glórias sejam dadas a Deus. A primeira coisa que ele se depara com a glória de Deus. Mas eu quero falar algo para vocês. A glória de Deus é amor. A glória de Deus é restauração. A glória de Deus é compaixão. Mas a glória de Deus também é como um trovão, impetuoso, poderoso és. A glória de Deus não é chegamos no céu, Jesus, high five, meu brother, bom te ver, Jesus, cara, como é legal te ver aqui. Você não faz ideia como foi difícil eu manter a santidade lá na terra, porque tinha umas velhinhas que ficavam na minha frente, no supermercado, na fila, elas cessaram a minha paciência, mas olha só, eu estou aqui com você, que legal, Jesus, eu paguei o preço, então estou com você. Enquanto nós temos esse discurso, saber que homens e mulheres conscientes da glória de Deus, perdem seus dedos enquanto homens estão querendo matá-los em lugares proibidos de compartilhar o evangelho. Eles dizem: você nega Jesus? Eles falam: não, Jesus é o meu Senhor. Lá se foi um dedo. Vou perguntar outra vez: você nega Jesus? Não, Jesus é o meu Senhor. Lá se foi outro dedo. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos viver a realidade de Apocalipse 1. E Apocalipse 1, que João descreve para nós, é que todos eles, com o seu rosto em terra, adoram aquele que era, que é e que há de vir. O problema de se deparar com a glória de Deus é que eu e você somos indignos dela. Não importa qual é a beleza da roupa, não importa quão elegante é o terno, por trás de tudo isso existe pele, carne, osso e a fragilidade pecaminosa do homem e da mulher.
quando nós nos encontramos com a glória de Deus, nós encontramos com aquele que é santo, santo, santo. Você pode ser santo, porque a palavra de Deus fala para nós que nós somos santificados em Jesus. Tudo bem, nós nos reunimos na comunhão dos santos, mas nós somos apenas santos. Ele é santo, santo, santo. E quando nós nos deparamos com a glória de Deus, fulminados, porque somos indignos. É exatamente por isso que não é um homem qualquer, é o homem que tem a maior revelação no Velho Testamento acerca da vinda do Messias. É o homem que mais ouve a voz de Deus sobre a vinda de Jesus Cristo. A reação dele é: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. O segundo conceito teológico que nós precisamos aprender com essa passagem é que a glória de Deus é o centro, primeiro. Mas o segundo é que a graça radical de Deus é entregue a nós. A graça radical de Deus, ela é entregue a nós em duas dispensações. A primeira delas é chamada de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a mão poderosa de Deus. A glória de Deus, raios poderosos vindo sobre nós, encontrando homens e mulheres defeituosos, indignos. Sem a mão poderosa de Deus, a misericórdia dele, esses raios nos fulminam. A misericórdia de Deus, de repente, bloqueia, nos defende, nos protege. É por isso que a palavra de Deus fala: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. O seu dia hoje, você tem um dia bom, proveitoso, não é porque ontem você caminhou com um cego pela rua, porque ontem você entregou o seu dízimo, sua oferta, e por isso você é digno de hoje acordar e ter um dia maravilhoso. Não, não, é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre nós. Quando nós nos deparamos com a graça radical de Deus, em primeiro lugar, dispensação é por meio da misericórdia de Deus. Mas, em segundo lugar, é a graça. Não é uma graça qualquer, é uma graça radical. O que é graça? Graça é favor imerecido. Se a misericórdia é a mão direita de Deus, poderosa, impedindo que sejamos consumidos, a graça radical de Deus é exatamente a mão de Deus nos elevando à presença de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós nos achegamos a Deus Pai por meio dele. A graça radical de Deus é entregue a nós por meio de Jesus Cristo. É exatamente essa graça radical que Deus entrega a nós, favor imerecido. Porque eu e você temos pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus não apenas não nos entrega a morte, Ele nos entrega a vida. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É como o apóstolo Paulo fala para nós: por causa da graça radical de Deus em Jesus Cristo, nós fomos elevados a assentos celestiais. É por isso que nós somos agora chamados cidadãos dos céus, co-herdeiros com Cristo Jesus, a graça radical de Deus. A glória de Deus, a graça radical de Deus. É interessante que o profeta Isaías, mesmo sendo profeta, ele enxerga aquilo que eu e você enxergamos. Qualquer pessoa consegue enxergar pobreza, nudez, injustiça, podridão. Qualquer um consegue enxergar, basta você ter olhos. E é exatamente isso que o profeta vê. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Homem de lábios impuros, povo de impuros lábios, vou morrer. Mas é interessante que no mesmo cenário, na mesma cena, na mesma pintura, nós vemos duas perspectivas bem diferentes.
tem a perspectiva da terra para o céu e a perspectiva do céu para a terra. Minha pergunta para você, qual é a sua? A nossa, naturalmente, é da terra para o céu. Da terra para o céu é, Deus, estou lascado, vou morrer. Deus, você viu que tal líder caiu? Você viu que a porta de emprego se fechou? Você viu que o financiamento bancário não deu certo? Deus, você viu que chegou o diagnóstico médico? Ixi, estou lascado. Perspectiva da terra para o céu. Mas na mesma cena, um pouquinho antes, os serafins, eles estão declarando algo tão poderoso que eu não sei se você pegou. Santo, santo, santo. Tudo bem, Deus, 3 vezes santo. É quem? O Senhor Deus dos exércitos. Tudo bem. Mas eles falam essa frase que eu não sei se você notou ela. Toda a terra está cheia da sua glória. A perspectiva da terra para o céu é calamidade. A perspectiva do céu para a terra é a glória de Deus continua governando hoje, para sempre. Homens podem estar perdidos. Homens que antes ouviam a Deus podem estar cheios de lepra e não ouvir mais. Mas o nosso Deus ainda hoje governa com a sua glória. Toda a terra não é estará, não é esteve, é está aqui agora, para todo sempre, 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 sempre. A glória de Deus invade a terra. Não é nós vamos orar para que ela venha, não faça essa oração. Deus, aumente a sua presença aqui, a presença dele já está aqui, a glória de Deus já está aqui. O que você precisa orar é: Deus, aumente a minha sensibilidade, abra os meus olhos, eu quero enxergar que tu estás aqui, porque eu sei em quem tenho crido, e sou certo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. A glória de Deus, a graça radical de Deus em Jesus Cristo. Mas o terceiro conceito teológico, fundamental de todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, que encontramos exatamente aqui, chama-se adoração extravagante. Repita comigo, adoração extravagante. Há uma conexão inconfundível entre a nossa ciência da glória de Deus e a graça radical de Deus em Jesus Cristo, com a nossa resposta em adoração. Por que alguém adora tão pouco? Por que alguém se entrega tão pouco a Deus? Por que alguém é devoto a Deus tão pouco? Porque conhece muito pouco da glória de Deus e da graça radical de Deus. Alguém ingrato. Jesus se entregou no mundo. Jesus se entregou para o mundo, se entregou naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não tenho ciência plena da glória de Deus e da graça radical de Deus, a minha adoração, ela é pequena, ela é pouca, ela é qualquer, ela é o que sobra. Deus, o Senhor fez um bom trabalho esse mês, então tudo bem, eu vou agir como o Senhor fosse meu garçom, vou te entregar os meus 10%. Não fez um bom trabalho, Deus, não gostei da refeição, não vou te entregar os meus 10%. Sendo que Jesus se entregou tudo, ele se entregou plenamente, ele deu o seu tudo por nós. A glória de Deus, a graça radical de Deus e a adoração extravagante. Onde é que nós vemos a adoração extravagante aqui? Porque esse homem, que ele vê a glória de Deus, que ele fala assim, estou lascado, eu vou morrer. Um serafim pega uma brasa viva com uma tenaz, toca os lábios dele, a iniquidade dele é tirada. O cara que estava cheio de pecado agora foi feito santo. O cara que era cheio de iniquidade, homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de puros lábios, agora ele é santo, e este homem, ele é santificado no Senhor. O que acontece? Quando ele vê tudo isso, ele fala, uau, que amor é esse? Você consegue olhar para o seu passado e dizer exatamente isso? Eu ouço o testemunho da Juliana dizendo no começo do seu casamento e a oração para que o seu marido entregasse o coração dele para ti, porque antes as noitadas era ficar numa mesa de truco, bebendo cerveja com seus amigos, se embriagando, para depois voltar para casa e de repente ele entrega a sua vida para Jesus. Hoje ele é o cara que sai mais tarde da igreja, todo mundo vai embora, ele quer ficar lá. Esses dias a gente ficou desesperado atrás dele porque ele acabou o culto, já fechou a igreja, ele ficou lá 1
1h30 com segurança da igreja, evangelizando, compartilhando o coração de Deus para com aquele homem, o que faz com que a gente veja tudo isso. Você lembra como você estava perdido? Você lembra como você estava na lama? Você lembra o que Deus fez com você? Você lembra, NEC, Nova Estação Church, o que aconteceu em 2018, em meio à lepra? Deus dá uma visão para vocês, Deus derrama sobre vocês. Nós não podemos cair na familiaridade da religiosidade. A familiaridade de Jesus, peraí, Ele fez algo tremendo sobre mim, mas Ele continua sendo o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero todos os dias celebrar aquilo que Ele fez por mim. Eu não quero andar uma vida apenas caminhando, apenas na dormência, apenas vivendo a realidade desse século. Eu quero sonhar por mais e mais e mais. A glória de Deus, a graça radical, a minha única resposta só pode ser adoração extravagante. A adoração normal não é o que nós vemos nas Escrituras. Adoração comum. Essa música me toca, levanto a mão, ela não me toca, não levanto a mão. Não é isso que eu vejo nas Escrituras. Eu não vejo nas Escrituras homens e mulheres que celebram a ceia de Cristo, porque eles viram Jesus sendo crucificado naquela cruz, e eles pegam o pão, eles pegam o vinho, e eles celebram, eles viram Ele ressurreto, eles foram para aquele túmulo, e a pedra tinha sido rolada, e estava vazia, eles viram Jesus durante 40 dias, eles tocaram em suas mãos, viram a cicatriz. Eu não vejo eles sendo pessoas religiosas que iam à igreja aos domingos, 1h30 por semana, e falava, pronto, eu já fiz aquilo que eu precisava fazer, eu sou um cristão. Você imagina você chegar no céu? Você imagina você chegar diante de Deus e você ver um Estevão do seu lado? Estevão que entregou seu tudo, e você falando assim, eu entreguei a minha 1h30 por semana. Você vê uma conversa entre João e Pedro, falando assim, ei João, faz tempo que eu não te vejo. Cara, na verdade assim, tá muito corrido, porque agora de domingão, cara, eu entrei numa prova lá de corrida, e a outra também teve aniversário de um amigo meu, e daí na outra também, mas eu vou colar lá na igreja, porque cara, a gente é família, a gente é NEC, você vê isso. Você vê aqueles que falavam, ei, Jesus Cristo, a gente viu Ele, nós vimos Ele ressuscitando, nós precisamos pregar para o mundo inteiro ouvir, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Adoração extravagante não é adoração comum. No céu eu não vejo serafins, eu não vejo nas Escrituras homens e mulheres de Deus que entregaram a adoração comum, eu não vejo isso. Eu só vejo homens que entregaram o seu tudo. E como é que eu sei que ele fez isso? Porque depois de ver a glória de Deus, a graça radical de Deus, e fala assim, uau, Ele me santificou, Ele tocou os meus lábios com uma brasa viva. Sabe o que eu vejo? Eu vejo ele assim, adorando a Deus, até que ele ouve a seguinte frase, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele abre os olhos e fala, você ouviu? Ei, você ouviu? Ei, coração, você ouviu? Eu ouvi uma pergunta, mas eu não consigo entender ela. Aí o que ele faz? Porque aquele que se depara com a glória de Deus e com a graça radical de Deus, ele é tão curioso para saber mais de Deus, que ele não consegue ficar parado, voltando para o seu Netflix, voltando para o seu Instagram e vegetando neste mundo. Deus não nos chamou para sermos essas pessoas dormentes. Sabe o que ele faz? Ele larga o smartphone dele, porque talvez aquilo está atrapalhando ele de ouvir a voz de Deus. Ele abre bem os olhos dele, ele olha para o trono, e ele fala assim, a próxima vez que ele falar, eu quero ouvir. Mas quer saber, eu sou crente curioso, então vou chegar mais perto. Ele chega mais perto, aí ele ouve, a quem enviarei?
quem há de ir por nós? Foi isso mesmo que eu vi? Num tempo em que o meu líder estava dormente, cheio de lepra, cheio de iniquidade, o Senhor derrama a sua glória e me chama. Num tempo em que há caos na nação, o Senhor não apenas derrama a sua glória, a sua visão sobre mim. Havia lepra e de repente Ele vê, mas o Senhor estende a sua graça radical. E Ele me faz um convite. Eu tenho certeza que Ele falou comigo. É nesse momento que eu e você precisamos parar de querer ouvir a nossa própria mente, mas ouvir o Senhor, porque a nossa mente vai falar, eu acho que Deus não falou comigo. Assim, é o pastor Hugo, né, cara? Assim, Deus falou com ele, porque o pastor Hugo que é fera. Olha só, ele é muito estiloso, cara, ele tem o cabelo mais bonito do mundo. Realmente tem, tá? Eu acho que você tem. O pessoal deu risada, não entendi a risada deles. Na verdade, senti até ofendido, eu vou parar de pregar agora. O Senhor fala com eles só. O Senhor só fala com o pastor Zé, pastora Ana Paula, pastora Natália. É momento de nós não ouvirmos nossa própria voz. É momento de nós não ouvirmos a voz do próximo. Ei, amiga, amigo, eu acho que Deus falou comigo, deixa quieto, irmão, para de bobagem, irmão, viva a sua vida tranquila, vai, esquece desse fanatismo religioso, fanatismo de Deus. O que Ele faz? Ele não ouve nada disso, sabe o que Ele faz? Ele dá mais passos perto da sala do trono. E a hora que Ele chega pertinho, Ele invade como um crente curioso, invade rodas. Já viu o pastor conversando com alguém, algum líder, conversa séria, pastor está tendo, conversa séria, e sempre tem aquele crente que entra no meio, fala pastor, beleza, fala irmão, tudo bem? Bom, pastor, quero falar com você um pouquinho. O pastor fala assim, cara, espera um pouquinho, estamos conversando. Ele faz exatamente isso. Ele invade a roda e ele ouve, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele ouve Deus Pai dizendo, Jesus e o Espírito Santo respondendo, a quem enviarei? Eles respondem com uma nova pergunta, e quem há de ir por nós? A Trindade conversava neste momento. Qual que é a resposta dele? Os três não falavam com o profeta Isaías. Os três perguntavam entre si. Para de ser o crente que fica falando que Deus precisa falar com você, Deus já falou com você. De Gênesis a Apocalipse, Ele utilizou profetas, Ele utilizou a palavra de Deus. Eu só vou agir se um profeta chegar na minha frente e falar para mim, você é ungido do Senhor, para com isso. A palavra de Deus fala para mim e para você, que as bênçãos espirituais já foram conquistadas na cruz, para mim e para você, para todos nós. A diferença entre um homem que aceita e que é ungido do Senhor, e outro que não é que aquele que aceita, ele falou assim, eu tomo posse, tudo aquilo que a palavra diz que eu sou, tudo aquilo que a palavra diz que eu posso, onde eu posso ir, eu irei, o que eu posso fazer, eu farei. Toma posse da palavra de Deus. Ele toma posse, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estava ouvindo você adorar, deixa eu falar algo para você, claro, você e você. Deus, Ele entregou para vocês ministério de adoração. Não declare a sua adoração a Deus com 5%. Abra a sua voz e diga, eis-me aqui. Eu canto muito, vou provar agora para você o quanto eu canto nada, horrível. Se eu cantar, acaba a pregação, todo mundo vai embora. Mas eu canto. Eu quero dizer algo para vocês, vocês têm de Deus algo tão poderoso. Não tenha medo dos homens, não tenha medo das notas, fale em notas, pelo amor de Deus, desencana. Busque, abra a sua voz. Eu vi enquanto vocês abriam a sua boca para profetizar, vidas sendo curadas, casamentos sendo restaurados, crianças saindo de um lugar de ansiedade enquanto vocês adoram. Como um trovão, impetuoso, poderoso és.
Vocês falaram que venha ao céu, profetiza ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, que venha ao céu, e da mesma forma com você. Qual é a sua resposta? O lugar era de lepra, mas houve uma visão do céu. E por fim, há uma voz. A voz que Deus entregou ao profeta Isaías, Ele entregou para você. Quem aqui não consegue falar? Eu sou mudo, eu não consigo falar nada. Levanta a mão bem alto, bem alto. Todos vocês têm voz? Sério? Todos vocês? Então fala assim, ó. Sim, 1, 2, 3, tudo bem? Eu vou falar 1, 2, 3, fala sim. Você tem voz? 1, 2, 3? Sim. Sério, você falou e saiu voz? Porque Deus te deu essa habilidade. A minha pergunta é simples para você. Nova Estação Church. Vocês originaram de um lugar, identificando lepra na nação, na cidade. Deus mostrou para mim. Não apenas na cidade, no estado, no país. Deus, Ele fez como fez com o profeta Isaías sobre vocês, entregou a vocês visão. Um pastor se levanta, uma pastora se levanta, pastores se levantam, intrépidos, ousados, abrem este lugar, investem, acreditam, sonham com mais, e é só o começo. Mas Deus entrega a voz e Ele espera uma resposta, não apenas deles, mas qual é a sua resposta? Você vai usar a sua voz para murmurar, para reclamar, para pensar que você não tem ministério, para difamar os outros, para fofocar sobre os outros, ou você vai usar a sua voz para você abrir a boca e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus me falou claramente. O dia é exatamente hoje, é 23 de junho. O mês de junho. Estamos no final do mês de junho. Terminando na semana que vem, dia 30 de junho, pastora Carisma estará aqui conosco. Deus falou comigo que vocês não estão completando 6 anos. Vocês estão iniciando o 7º ano. O meu filho nasceu no dia 3 de março de 2016. Quando ele nasceu, ele iniciou o seu 1º ano. 3 de março de 2017, nós estávamos celebrando que 1 ano se completou e estamos entrando no 2º ano. E por que essa palavra é profética para vocês? Eu quero finalizar aqui, porque meu tempo já estourou e muito. Peço perdão a vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês, durante 6 anos, vocês viram lepra, vocês viram luto, vocês viram pandemia, vocês viram autoridades políticas querendo fechar este lugar. Vocês viram pessoas vindo contra vocês, mas Deus, Ele permaneceu fiel o tempo todo. Vocês estão entrando exatamente agora, 1 de julho, anotem esta data, 1 de julho, próxima semana, dia 30 de junho, vocês finalizam o mês de junho. 1 de julho é segunda-feira. Vocês iniciam o 7º ano. Por que isso é importante? Porque 6, o número 6, simboliza o número do homem. Porque até agora, vocês fizeram, e houve muito esforço humano, houve muito favor de Deus, houve muita graça de Deus, mas houve esforço humano. Vocês notaram com olhos naturais os problemas, vocês viram as dificuldades, mas agora vocês estão entrando no sobrenatural de Deus. Medida, recalcada, sacudida, transbordante, abundante graça de Deus. A minha pergunta para você é: qual é a sua resposta?
Em tempo de lepra, em tempo de visão, Deus está falando. Você ouviu claramente? Deus está falando. Deus fala com você aqui agora. Qual é a sua voz? Qual é a sua resposta? Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?